Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Obesidade é o tema desse mês do Podcast. Para além das questões estéticas que acompanham a vida da pessoa obesa, quais os impactos na saúde desses indivíduos? O que as melhores evidências científicas têm nos mostrado sobre as dificuldades em perder peso? Quais os impactos na saúde mental desses indivíduos e por aí vai. Para responder essas perguntas, nós convidamos a professora Renata Padilha Guedes, professora da UFSPA no Departamento de Ciências Básicas da Saúde. A professora Renata, ela possui mestrado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Fisiologia pela mesma universidade e pós-doutorado pela Beth Israel Deaconess Medical Center na Harvard Medical School, nos Estados Unidos. É pesquisadora no Laboratório de Fisiologia Comportamental e Metabólica da UFSPA e lidera o grupo de pesquisa em interações neurometabólicas. Então, bem-vinda, professora Renata. Obrigada pelo teu tempo e tua disponibilidade de participar aqui no Podcast. Obrigada, Simone. Eu agradeço já antecipadamente pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito boa, né, da gente conseguir divulgar um pouco do trabalho que a gente desenvolve também na UFSPA e discutir, né, sobre esse tema tão importante que é a obesidade. Exato. Quando eu comecei a pensar nesse roteiro, até eu estava falando com o professor Rodrigo Brown, que foi quem indicou o teu nome e tal, na verdade eu comecei a pensar nesse tema e me interessei para falar sobre o assunto quando eu vi uma reportagem ali do nosso jornalzinho da UFSPA, né, que estava falando sobre as canetas emagrecedoras e tal, e daí isso foi levando a uma conversa com o Rodrigo, e daí a gente achou interessante falar antes, né, sobre obesidade, e a gente até vai depois, mais para frente, como já está no roteiro, falar um pouquinho sobre as canetas também, né, mas é mais interessante para a gente aqui até não abordar uma coisa que está tão hype assim, embora a gente vá abordar marginalmente, porque já tem um monte de gente fazendo podcast sobre isso, então talvez a nossa visão aqui mais macro de obesidade pode ser também esclarecedora para as pessoas, né, e então a primeira pergunta é já para a gente, né, entrar e deixar todo mundo assim a par dos teus conceitos, de onde tu parte, né? Seria o que é a obesidade, conceitualmente, né? E como a gente pode saber se a gente está obeso ou não de forma bem objetiva. Então, a obesidade, acho que é bem importante já começar falando que ela é uma doença, né? Uma doença crônica. Que isso já é, na realidade, esse conceito, ele já é estabelecido há várias décadas, né, mas o entendimento da obesidade como doença crônica, ele só veio mais recentemente mesmo, assim, pela comunidade científica e médica. Mas, então, sendo uma doença crônica, não é apenas um fator de risco, mas é uma doença que traz uma série de repercussões para o organismo. E como é que ela é diagnosticada, então? Então, existem medidas antropométricas, né, que são consideradas, e aí acho que a mais conhecida e a mais facilmente aplicável é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, em que a gente calcula, né, esse índice com o peso, a gente faz esse cálculo do peso em quilos dividido pela altura, em metros, né, altura ao quadrado. Então, a partir daí, a gente tem o índice, né, o IMC, e é considerado obeso o indivíduo que tem o IMC acima de 30. E tem, claro, a classificação anterior à obesidade, ao sobrepeso, né, que já é um sinal de alerta importante, que é quando o IMC fica entre 25 e 29,9. E abaixo disso seriam considerados os indivíduos eutróficos, né. Mas, além, claro que o IMC é um ponto de princípio, né, seria uma triagem já dessa alteração, assim, de peso corporal, de massa corporal, enfim, mas não é, claro, isoladamente ele não pode ser considerado como um critério diagnóstico, né, existem, inclusive, outras medidas antropométricas que são importantes, né, de serem consideradas. Então, tem a medida da circunferência da cintura, a relação, e aí várias relações também que podem ser calculadas, a relação cintura-quadril, cintura-altura, dobras cutâneas, né, que também são muito mensuradas, né, para se determinar, então, a percentual de gordura, né,
aproximadamente. As cutâneas são aquelas que a gente vê com a pinça, que a pessoa vai com uma pincinha, assim, vê as gordurinhas que a gente Exatamente, tem. em que regiões do corpo que elas estão presentes e tudo mais. Mas então são várias essas medidas antropométricas, mas além disso, mais recentemente, assim, no ano passado, foi publicado um estudo, assim, uma revisão, na verdade meio que um consenso, né, da literatura, determinando o que é a obesidade clínica e o que seria a obesidade pré-clínica. Então, isso também é importante, né, porque só o IMC, como eu falei, ele não é um aspecto diagnóstico, né, seria uma triagem, mas só o IMC também, o indivíduo pode ter o IMC ali de sobrepeso, ou próximo, ou acima, até um pouco acima de 30, e não necessariamente ele ter a obesidade clínica. Então, a obesidade clínica seria aquela situação, aquela condição em que, além do IMC elevado, o indivíduo também apresenta algum sintoma, algum sinal, alguma limitação, né, de funcionalidade. Então, isso acaba sendo importante, né, para esse diagnóstico. Então, além de ter a alteração, o excesso de peso, também tem que ter estabelecido que tem alguma limitação, alguma disfunção, né, de algum órgão, limitação funcional relevante. Então, aí se muda um pouco a visão de que a obesidade não é determinada só a partir do quanto a pessoa pesa, mas o quanto que isso está impactando a saúde. Isso é importante. E quando tu fala em limitação, tu quer dizer, por exemplo, assim, colesterol alto seria uma limitação? Isso pode ser uma disfunção. Então, isso é uma disfunção funcional, uma disfunção metabólica que já está sendo manifestada pela alteração do nível de colesterol, de triglicerídeo, de glicose, né? Mas uma limitação funcional é, por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade de subir escada. A pessoa tem dificuldade de realizar alguns movimentos. Então, ela já percebe, assim, no seu dia a dia... É bem prático mesmo, assim, do dia a dia. Ela percebe limitações nas suas atividades de vida diária. Então, a partir dessas alterações funcionais, né, que vão acontecendo no organismo. Sim. E sabe que eu achei também bem importante tu comentar isso, porque até, assim, eu normalmente, às vezes, sempre me exponho aqui nos tópicos, acabo falando uma coisa da vida pessoal. Mas se eu pegar o meu IMC, por exemplo, que tem relação, então, com a minha altura e meu peso, eu estou tipo assim, na pré-obesidade, como é que tu falou ali? Sobrepeso? No sobrepeso. Uhum. E, sinceramente, claro, né, eu tô com 44 anos, realmente é o maior peso que eu já tive na minha vida e tal. Mas eu realmente não me acho, aquelas, né, totalmente fora da casa, mas realmente não me acho com sobrepeso, né? Claro, sempre há espaço para melhorias e tal. E aí eu queria falar um pouquinho, e aí sair um pouquinho do roteiro, só pra gente comentar, e depois a gente vê se fica ou não, né? Que eu me preocupo um pouco, porque daí eu fico, eu mesma, tá? Que tenho algum grau de informação. Eu fico meio preocupada quando eu vejo que meu IMC tá lá no sobrepeso, né? Eu sou uma pessoa que faço academia 3 vezes por semana, né? Eu tenho lá um colesterol alto que vem de família, né? E que se apresentou há um tempo. Mas, enfim, de maneira geral, eu sou uma pessoa saudável. E aí eu me preocupo um pouco com esses números, e é uma coisa assim que tu tá dizendo que justamente não é assim, né? Que não é uma coisa tão rígida, porque, especialmente sendo mulher, que existe toda uma cobrança a respeito de uma imagem de que nós temos que ser pequenas, frágeis, magras e que só isso é interessante, que só isso é desejável, enfim. Sim. Então, eu acho importante a gente justamente esclarecer bem essa questão, porque para as pessoas entenderem que elas não precisam se fixar no IMC necessariamente. IMC? IMC, sim. No IMC necessariamente para se sentir ou não, né, saudável, incluída, ou Exato. sei lá como que a pessoa se sente. Né? Não, acho que esse é um ponto bem importante de trazer para a discussão, porque justamente, assim, quando a gente fala em obesidade, tem que se ter em mente que a gente não está falando daquela coisa da pessoa estar 2, 3 quilos acima do peso que ela gostaria de estar, ou do peso para usar uma determinada roupa para um determinado evento e se sentir deslumbrante. Então, não é isso, a gente está falando de uma doença que está trazendo alterações para a funcionalidade do organismo, né?
Então, e é delicado, e às vezes até quando se fala da obesidade como doença também, por outro lado, isso traz essa discussão assim de gordofobia, não se trata disso. A gente está falando assim, quando a obesidade afeta a saúde. E justamente se está 1 quilo, 2, 3, sei lá, 5 quilos acima do peso, seria considerado do IMC do indivíduo eutrófico, não necessariamente significa que tu tenha um impacto para a tua saúde, e eu acho que tem que descolar um pouco essa discussão quando a gente está falando de uma discussão de saúde, né? Então, é diferente. Então, a gente, claro que quando a gente está um pouco acima do peso, isso seria interessante que se acendesse um alerta e que, para que isso não escale para uma proporção maior, né? E também no sentido de que se a pessoa está com os seus exames em dia, está fazendo seu acompanhamento médico, tá tudo bem, né? Então, tem que ter esse bom senso, assim, também, de lidar com essa questão, de entender o que é o indivíduo obeso, né? O que isso... Claro que também tem outra questão, também, que a gente pode comentar, que é a questão de autoestima, né? Então, que está dentro da saúde mental também, de que, à medida que tu pode não estar com nenhuma disfunção metabólica importante, causada pelo sobrepeso, mas tu não está te sentindo bem. Então, à medida que tu não está te sentindo bem, também isso está afetando o teu comportamento, que também pode ser um malefício à saúde também, né? Então, eu acho que isso é muito individual, né? Não existe... O triste da história toda é que a gente seja submetido a um padrão de beleza, né? Então, acho que nem todo mundo cabe no padrão, e as pessoas têm que, obviamente, entender as individualidades, e se ela está saudável e ela se sente bem com 1 quilinho, 2, 3 a mais, isso não é problema nenhum, ao meu ver, né? Então, certamente, se não tem impacto para a saúde, é o mais importante. E quando tu diz assim, a gente precisa focar muito mais, né, na saúde do que nesses padrões e tal. Então, o que seriam os problemas que a obesidade pode acarretar e que eu precisaria ficar, né, eu e todos nós precisaríamos ficar atentos em relação à nossa saúde? Quais são os pontos aí de alerta? Então, acho que as primeiras manifestações de que a obesidade está provocando algum malefício para o nosso corpo são aquelas alterações metabólicas, né, como, por exemplo, aumento do nível de glicose no sangue, que isso pode escalar para uma diabetes. Então, esses problemas endócrinos, né, a diabetes é o mais diretamente relacionado, e que é mais facilmente de detectar. Os problemas cardiovasculares, sendo que o principal é a elevação da pressão arterial. Então, quando o indivíduo começa a ficar hipertenso, então também é um sinal de alerta importante. Então, acho que esses são os mais precoces, né, que aparecem como manifestações da obesidade. Mas é claro que, como a gente comentou, a obesidade sendo uma doença crônica e ela tem um caráter sistêmico no organismo, ela afeta uma série de outras funções e pode provocar uma série de outras doenças. Então, a obesidade acaba sendo um fator importante de risco, né, para o desenvolvimento de câncer, de vários tipos de câncer. Tem uma série de problemas respiratórios também que podem estar associados com a obesidade. Então, um que é clássico é a apneia do sono. Então, o indivíduo que está obeso, ele pode desenvolver a apneia, e isso tem um prejuízo muito importante sobre a qualidade de vida do indivíduo, né? Se ele não dorme bem, ele não passa bem durante o dia, e além de outros problemas respiratórios. Então, considerando uma obesidade mais severa, então isso pode prejudicar até a movimentação da caixa torácica, né, o deslocamento da musculatura respiratória. Então, tem um impacto muito importante mesmo sobre a capacidade respiratória. Outro impacto importante, claro, sobre o sistema musculoesquelético. Então, o excesso de peso, ele vai sobrecarregando as articulações, aí, principalmente de membro inferior. Então, são muitos os impactos sobre a saúde, né? E, claro e além disso tudo, que são esses impactos mais conhecidos, sobre o sistema nervoso central, né, que é o foco do meu trabalho. Então, o impacto da obesidade sobre o cérebro. Então, tem muitos estudos que mostram essa relação, que é um fator de risco importante para o desenvolvimento de uma série de condições, tanto relacionadas à saúde mental, ansiedade, depressão, quanto também demência depois, mais para o final da vida. Tá. E
quando tu estava falando antes sobre, a gente começou na primeira pergunta ainda, tu falou em obesidade clínica e pré-clínica, tem a ver com a manifestação dessas repercussões metabólicas, enfim, Sim. o fato dela ser clínica, por exemplo? Exato. Então, a obesidade clínica é justamente isso, quando além das medidas antropométricas estarem alteradas, tipo o IMC elevado, isso também está associado com alguma repercussão já metabólica ou cardiovascular, ou alguma limitação funcional. Então, isso é o que categoriza a obesidade clínica. Certo. E como tu disse, né, o teu trabalho, ele foca bastante no impacto da obesidade, entre outras coisas, né? Mas no impacto da obesidade nas questões neurológicas, no sistema nervoso central. É isso, né? Qualquer coisa me corrige. Sim. E aí, tu até comentou agora que isso, normalmente, para pessoas que já estão um pouco mais, né, que têm uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, ou já estão talvez obesos há muito tempo, até de repente era interessante esclarecer, né, se é isso, se é mais idoso ou quem está obeso há mais tempo. Uhum. E daí eu queria justamente explorar um pouco isso contigo, assim, qual é o impacto da obesidade para as pessoas idosas? Ele é maior, ele é menor? E existe diferença do impacto da obesidade em relação ao gênero? Quer dizer, mulheres têm impactos diferentes dos homens? Como que funciona? Uhum. Bom, então, o impacto da obesidade, ele é importante ao longo de toda a vida, né? E a questão sobre o indivíduo idoso é que, com o passar do tempo, né, ao longo da vida, e com a idade mais avançada, obviamente que a gente vai tendo um prejuízo natural das funções todas, né, do nosso organismo. Então, vai havendo, às vezes é ruim a gente colocar dessa maneira, né, mas vai havendo uma degeneração das funções biológicas, né, mas que é fato. E, obviamente, que como a gente lida com isso, o impacto vai ser menor ou maior, né, como a gente lida, que eu digo assim, a questão de estilo de vida, né. Mas, enfim, então, existe o impacto normal, né, sobre das funções corporais que acabam sendo, que a função ela acaba sendo prejudicada mesmo, né, com o processo natural do envelhecimento, e claro que quando isso se soma a um quadro de obesidade, o impacto ele acaba sendo maior, sem dúvida, né. Então, é como se fosse um obeso ao quadrado, né? Então, a obesidade somada à senescência, ela acaba, claro, repercutindo de forma mais grave. Mas, claro que, assim, é muito incomum um indivíduo idoso se tornar obeso, né? Então, na verdade, como tu disse, é o resultado de um processo que ele veio se desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, a gente vai construindo, a gente vai investindo na nossa saúde, né, ao longo de toda a vida. Então, e os riscos, justamente, eles são identificados desde ali da faixa a partir dos 35 anos, tem estudos que mostram que indivíduos obesos a partir dos 35 anos, eles se mantêm esse quadro de obesidade ao longo da vida, estudos longitudinais bem robustos, mostram que esses indivíduos eles têm uma maior chance de desenvolver demência, assim, depois, né, quando estiverem idosos. Então, é um fator de risco importante, sim, para quadros de demência, doença de Alzheimer, isso está bem estabelecido, mas não necessariamente só a pessoa idosa vai manifestar esses quadros neurológicos, né, então isso, a obesidade, ela também está associada com depressão e ansiedade, então, na vida adulta. Então, em qualquer período da vida, a obesidade ela já exerce um efeito sobre o sistema nervoso central. Então, não é só na pessoa idosa. Mas, claro que a pessoa idosa, ela acaba tendo já esse declínio cognitivo natural e a obesidade, ela predispõe uma piora ainda maior nesse quadro, né, na performance cognitiva do indivíduo. Então, certamente, agrava muito, né, os quadros neurológicos. Mas, além disso, claro, todas as outras questões, né, as próprias doenças cardiovasculares são pioradas, as doenças endócrinas, como o diabetes, a questão do sistema musculoesquelético, que a gente comentou também,
que o excesso de peso ele vai causar aquela sobrecarga articular, vai dificultar a mobilidade, e essa dificuldade de mobilidade ela já é comum na pessoa idosa também. Então, o idoso obeso, ele tem mais dificuldade ainda, né? E aí acaba tendo maior risco de quedas e todos os desdobramentos que a gente sabe que acontecem, né? Quando um idoso cai, faz fratura e tudo mais, né? Sim, acelera esses processos de artrose e tal. E um outro processo importante é que a obesidade por si só, ela causa um quadro de sarcopenia, que é chamado de sarcopenia da obesidade, que é a diminuição de massa muscular. E o indivíduo idoso, ele já tem também ele tem um quadro sarcopênico, uma tendência a esse desenvolvimento de sarcopenia. Sim, então, as questões hormonais estão muito afetadas, estão muito relacionadas a isso. Exatamente. Então, o que acontece? Então, de novo, isso se amplifica, né? Então, a sarcopenia da obesidade, ela pode ser intensificada ainda mais, né, no indivíduo idoso, porque existe uma alteração normal, assim, de composição corporal, que já é esperada, né? Tanto que até o próprio IMC do idoso, ele não, esse que a gente comentou que o IMC acima de 25 já é considerado sobrepeso. No idoso, tem vários estudos que consideram a partir de 27, por exemplo, porque já tem uma alteração normal, assim, de peso, já tem, é normal que se tenha também uma maior deposição de gordura, então isso já é esperado. Só que quando isso se soma a um processo sarcopênico importante, né, de perda de massa muscular, aí isso reduz a capacidade funcional do indivíduo e a capacidade por exemplo, de disponibilizar energia quando ele vai precisar, por exemplo, num quadro de enfrentamento de uma doença, ou pode ser um quadro agudo de uma infecção respiratória, ou para se recuperar de uma cirurgia, enfim, então a pessoa ela acaba tendo reservas energéticas mais frágeis para enfrentar quadros de doença que são comuns também durante o envelhecimento. E a questão do gênero? Então, as mulheres, elas têm, assim, se a gente for observar assim, os números, a gente tem um número maior de mulheres obesas e com sobrepeso na população mundial, então isso acho que em todos os países, e claro que o que acontece, o que proporciona isso? Então, eu vou falar do ponto de vista, tem questões sociais também envolvidas, né, da mulher ter essa tendência de maior dificuldade, né, de aderir à dieta, exercício e tudo mais, por uma série de fatores sociais, mas eu vou me restringir a falar dos processos biológicos, que é o próprio ciclo de vida feminino, ele é diferente, né, primeiro, então as mulheres, muitas, nem todas, mas muitas passam por gestações, então o retorno dessa gestação, assim, a perda de peso que foi ganho durante a gestação não é fácil para todas as mulheres, não é um processo simples, porque fora a questão hormonal, metabólica, que vai estar alterada, tem toda uma alteração da vida da pessoa, que vai ter que passar a cuidar de um filho, ou do segundo, ou do terceiro filho, enfim. Então, é difícil essa recuperação do peso pós-gestação, então já é um fator que predispõe as mulheres a desenvolverem mais sobrepeso e obesidade, e depois tem outro momento, que aí todas vão passar, que é a menopausa. Então, na menopausa, a gente tem um segundo desafio, que é quando a gente tem alterações hormonais e metabólicas que elas vão favorecer o acúmulo de gordura. Então, já biologicamente, o organismo feminino ele está mais predisposto a desenvolver obesidade ou sobrepeso. E claro que também os homens, eles têm uma taxa metabólica basal que é maior, né, ou seja, em repouso, o organismo masculino ele já queima mais caloria do que o feminino, então isso também está posto. Talvez pela massa muscular. Exatamente, que é maior, né, e a massa muscular também é favorecida pelos hormônios, né, então a testosterona, ela facilita, né, o desenvolvimento da massa muscular, e a testosterona, a gente tem níveis maiores nos homens, e isso é ok, né, isso é fisiológico, isso é o esperado. Então, a gente já tem esses desafios, né, que o organismo feminino impõe
com base na sua biologia mesmo. Sim. E nada de chip da beleza aí, mulheres. Não. Nada de colocar Não. testosterona aí só para casos muito específicos que se repõem testosterona em mulheres. Exatamente. Então é isso. A gente tem, metabolicamente, a gente pode dizer que tem uma desvantagem, sim, né? Mas enfim, aí a forma como e isso por isso que a gente acaba sendo mais impactada, né? Acho que uma desvantagem talvez para a obesidade, mas tem uma série de Claro, sem vantagens, dúvida. né? Tanto que nós continuamos, embora essa diferença tenha diminuído, a gente continua mais longevo. Exatamente, né? exatamente. Os homens, enfim. Até porque os hormônios têm uma função cardioprotetora. Não, sem dúvida. Até por isso que a gente está falando sobre as reposições hormonais, que agora a gente já sabe, né, que não são contraindicadas assim amplamente, Não. como a gente dizia antes. E eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho fora do roteiro, mas só também aqui, de repente, mais como uma questão da gente pensar juntas, não necessariamente tão baseadas em evidência, mas até uma curiosidade que eu tenho sobre a tua pesquisa. Assim. Quando tu diz assim, a obesidade, ela está relacionada a uma taxa maior de depressão e ansiedade, que são doenças relacionadas ao sistema nervoso central, né? E aí, eu queria perguntar, vocês têm como medir se esse, vamos dizer assim, prejuízo, né, a essas questões de saúde mental, elas realmente estão relacionadas com, sei lá, uma sarcopenia, da obesidade, aumento de gordura corporal, blá, 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 todas as questões fisiológicas relacionadas à obesidade. Tem como medir que é de fato em relação a isso, ou se isso eu não tenho como medir, ou eu tenho como medir também, que é uma resposta a como a cultura gordofóbica, as questões sociais e as relações humanas afetam esse indivíduo. É possível medir isso ou enfim, é tudo associado e a gente objetivamente não tem como medir? Então, eu acho que esse é um aspecto... Ainda, né? Na ciência tudo é ainda. Exatamente, ainda. Eu acho que essas questões sociais, elas são bem importantes e certamente elas interferem, né? Mas aí está fora do escopo da minha pesquisa, né? Porque o que a gente faz? Eu estou falando aqui de forma geral, assim, em relação aos seres humanos e tal, mas é importante fazer esse disclaimer, que na verdade a gente estuda no laboratório, nosso laboratório, a gente estuda, tem um modelo animal de obesidade, né? Então e por isso que a gente fala de alterações celulares e moleculares que acontecem no cérebro em resposta à obesidade. São ratinhos, então no nosso trabalho, mais especificamente, a gente vem usando ratos. Então, assim, claro que esses fatores sociais, eles se impõem, né? Mas a gente não é o foco do nosso estudo. Mas eles certamente, eles acabam sendo um determinante também. Agora, nos nossos estudos com animais, a gente tem algumas moléculas, sim, que a gente observa que elas estão aumentadas, e aí são várias, né, mas a gente pode falar aqui das moléculas inflamatórias, que estão aumentadas na obesidade, e essas moléculas inflamatórias, elas afetam os circuitos cerebrais, né, o funcionamento dos circuitos cerebrais, e de diversos circuitos, então, inclusive esses que modulam esses comportamentos e que, quando alterados, podem repercutir como depressão e ansiedade. Claro, daí como é que a gente vai falar disso em ratinhos, não é? A gente não pode, a gente comenta que são comportamentos semelhantes, né? Então, a gente avalia o comportamento animal e, a partir daí, a gente refere como um comportamento semelhante à ansiedade. Então, é isso. Tipo, eles ficam se lambendo? O que eles fazem? São vários os aspectos que a gente pode avaliar. Mas existe um aparato bem simples que a gente usa, que chama labirinto em cruz elevado, que é um aparato em que elevado, porque ele fica cerca de 1 metro do chão, onde tem um labirinto, um X, uma cruz, e tem duas, como se fosse uma passarela, onde o rato caminha, aberta, sem paredes, e a outra que ela tem paredes. Então, isso está bem descrito na literatura de comportamento animal, que o animal mais ansioso, ele tende a se deslocar, a se manter durante o teste, nessa passarela que tem as paredes, que a gente chama do braço fechado.
E o animal que está menos ansioso, ele fica naquela passarela sem as paredes, que é o braço aberto. Então, isso é uma forma de estimular o comportamento, além de outros aspectos, que tem um comportamento que a gente chama de freezing, que o animal ele fica congelado quando ele está mais ansioso, ele pode desenvolver esse comportamento. Então, são vários parâmetros comportamentais que a gente avalia, e para mencionar isso, para que o seu animal está apresentando um comportamento do tipo ansioso ou não. Uhum. É interessante, né? Porque eles falam que os seres humanos também têm esse comportamento de fight or flight, né? Ou tu foge, ou tu luta, e às vezes também paralisante. Exatamente. Né? A ansiedade, ela pode ser tanta que te paralisa. E é legal ver como que vocês fazem isso. É legal mostrar para as pessoas como é que isso é visto no laboratório. E o depressivo, ele é mais letárgico? A gente não investiga, tem vários testes também que podem avaliar. A gente não tem feito ultimamente, a gente tem trabalhado mais sobre os com ansiedade, mas tem um teste que é muito simples, que se faz, e claro que não, a partir daí não dá para, o rato é depressivo, não é isso, mas é um comportamento, ele pode exibir comportamentos depressivos, que é um teste onde tem um spray de sacarose. Então, normalmente faz esse spray de sacarose no dorso do animal e a tendência é que ele vai lamber, né? Então, é um estímulo que poderia... Aí, o animal depressivo, ele tanto faz para ele. Então, ele não dá bola para o estímulo e não lambe menos que o outro. Então, isso é um parâmetro, né? Claro que isoladamente a gente não pode considerar nada, mas é só para te exemplificar um parâmetro que pode ser avaliado. Sim, só por curiosidade mesmo. Mas existem vários. Então, mas eu acho que a tua resposta é bem legal, porque, como um todo, assim, porque significa dizer que vocês, no laboratório de vocês estão medindo, como vocês usam as cobaias, né, os ratos, vocês estão medindo objetivamente que a obesidade, enfim, não sei como seria toda a cascata, né, de gatilho, mas que ela sim tem relação objetiva com o desencadeamento de obesidade e ansiedade, provavelmente por vias metabólicas, hormonais ou até, enfim, bioquímicas. Exato. Assim, né? E porque provavelmente, a gente nunca crava na ciência, porque a ciência ela é dinâmica, né? Mas provavelmente nos ratinhos ali não existe um contexto cultural, pelo menos não igual ao que a gente está vivendo. Exato. Então, quer dizer, provavelmente não tem uma gordofobia, não sei, mas provavelmente não tem essa questão tão cobrada, assim, de mulheres serem assim ou assado. Sim, não, com certeza. Isso daí seria um outro tipo de estudo, um estudo social com humanos que certamente deve indicar algo nesse sentido também, né? Então, Claro. Porque na população humana a gente vai ter a sobreposição desses fatores, né? Tanto os fatores biológicos quanto os fatores sociais, né? Que vão interferir na manifestação de doenças como essas, né? Que a gente citou. Mas interessante saber, né, que existe que não é só um círculo não virtuoso, eu vou chamar assim, né? A obesidade não é só um círculo não virtuoso para as questões bioquímicas que a gente discute com mais naturalidade, que glicose, né, a aterosclerose e questões assim, como também afetam a saúde mental objetivamente. Exato. Né? E uma outra, aproveitando o gancho dessa discussão, a gente fez também um experimento no laboratório onde a gente induzia a obesidade em ratas, e aí foi avaliar a prole dessas ratas. E na prole das mães obesas, a gente também encontrou mais comportamentos do tipo ansioso. Então, eu vi o teu trabalho. Então, assim, isso também mostra que a obesidade tem um impacto que acaba passando para as próximas gerações, né? Então, a obesidade materna, ela apresenta esse impacto. E a paterna também, né? A gente não estudou isso, mas tem outros trabalhos que mostram também que também pode influenciar determinados comportamentos. Muito interessante. Bom, lendo então os teus trabalhos, né, quando eu estava me preparando para a entrevista, eu percebi, né, que vocês falam sobre os danos crônicos aos tecidos e órgãos que são
resultado da obesidade, e a gente já falou um pouco sobre isso. E eu percebi, e a gente também já mencionou aqui, que a obesidade, então, tem relação com processos inflamatórios, né? E quando a gente fala em inflamação, processo inflamatório, e eu sei que quando a gente lançar esse episódio é o que vai vir na cabeça das pessoas, muita gente vai pensar nas dietas inflamatórias, né? E aí isso vai levar à intolerância à lactose, ao glúten, que são de fato doenças, eu não estou dizendo que isso não existe, né? Mas que às vezes a pessoa nem testa, nem sabe, nem foi no médico e já começa a cortar glúten, já começa a cortar lactose, porque está todo mundo falando que leite é inflamatório, que o glúten é inflamatório, enfim. E aí eu queria que tu esclarecesse para não deixar dúvidas. É disso que a gente está falando em fazer, em cortar coisas para não inflamar, que isso então eu vou ficar menos obeso, ou vou ter menos os efeitos né, relacionados. Eu posso estar no sobrepeso, mas eu vou ter menos efeitos disso. O que a gente está falando exatamente quando a gente fala de questões inflamatórias relacionadas à obesidade? Então, não é disso que a gente está falando, né? Não são os alimentos, a gente não está falando de alimentos inflamatórios. Na realidade, isso é muito delicado, né, de se falar. Então, eu sei que isso aparece muito, né, rede social, influenciadores que se colocam nessa posição de falar sobre saúde e nutrição, e é um assunto polêmico e delicado, né, mas existem pesquisadores que usam o chamado índice inflamatório da dieta. Então, considerando tudo que o indivíduo se alimenta, pode-se estabelecer um índice, e normalmente esse índice está associado também a piores quadros de saúde. Mas, assim, isso ainda é incipiente, acho que isso tem que avançar bastante na literatura, e não é, e como eu disse, é um índice com base em toda a alimentação do indivíduo, e não de alimentos específicos, né? Então, como tu bem comentou, o leite é um alimento que ele não é inflamatório para quem não tem uma intolerância, né? Então, certamente isso a gente não pode ficar reproduzindo. Então, o leite, ele pode provocar um processo inflamatório, se a pessoa tem uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite, enfim, outras situações. Mas o indivíduo saudável, que não tem nenhuma intolerância, nenhuma alergia, não é inflamatório, o leite especificamente, né? Trazendo esse exemplo. Então, claro, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas afirmações, e certamente não é disso que a gente está falando. O que, em termos assim de malefício que os alimentos trazem à saúde, o que a gente pode destacar aí com segurança, e que são alimentos que podem ter um potencial inflamatório grande, são os alimentos ultraprocessados, de uma maneira geral, né? Então, os ultraprocessados, sim, que na verdade cada vez se discute mais se de fato eles são alimentos, né? Então, são produtos da indústria alimentícia que tem um índice tão elevado de processamento que já nem é mais o alimento, né? É aquela coisa assim, o iogurte que tem gosto de morango, não tem nada de morango ali, e, enfim, e nem, tem coisa pior que iogurte, até talvez não tenha trazido o exemplo mais feliz de todos. Não, agora tem aquele exemplo, sim, o pessoal tem que ficar ligado, até é importante a gente falar, o biscoito com recheio, sabor. Imagina. Chocolate. Quer dizer, não é chocolate. Sim. Até os próprios chocolates já não são mais chocolate, né? Muitos deles. Já não são. Daí tem que dizer, isso aqui é produto lácteo, isso aqui é sabor chocolate. O café mesmo, agora com o aumento do preço, agora esses últimos anos, teve muito disso, assim, né? Que era uma coisa sabor café. Era um pó que tu passa como se fosse um café, mas se tu lê ali no rótulo, não é café. Exato. De verdade. É assustador, né? Então, e a nossa, aí trazendo um pouco para o nosso modelo animal, a gente tem vários tipos de modelos animais para induzir obesidade. E o que a gente usa é um modelo induzido por dieta, porque tem modelos genéticos e tem modelos que usam dietas, e tem vários tipos de dieta também. Então, a nossa dieta é a chamada, que a gente usa para os animais, é a dieta de cafeteria. Então, esse termo é um termo já antigo, né, que foi atribuído assim, a gente dá comidas que os humanos consomem, comidas que são ricas em gordura e açúcar, e que são altamente palatáveis. Então, essa é a definição, que se costumava ser um termo até que vem do hemisfério norte, né, da dieta de cafeteria, né. Então, a cafeteria diet, que é o que se consome, assim, alimento é junk food, na verdade, né.
Então, são esses alimentos... Eu confesso que quando eu li os teus artigos, eu tive que ir atrás, né, ali da Support Information, enfim, da parte experimental, porque que dieta de cafeteria, né? E aí vocês até citam como que foi feita a dieta dos animais de vocês, e realmente é comida, não é comida, sei lá. É comida que compra no supermercado, sim. Então, são alimentos, esses produtos que se compram no supermercado. Então, isso a gente escolheu justamente porque a gente observou que essas dietas, elas provocam um dano muito maior do que aquelas dietas controladas que são feitas, que são as rações para os roedores, que tem rações que a gente pode manipular e colocar mais gordura, mais açúcar, não sei o que, não sei o que. Mas a gente escolheu usar os alimentos porque a gente observou que o dano era maior. Então, primeiro, os animais, eles se tornam obesos mais rapidamente quando eles usam essa dieta, e agora, hoje em dia, até a gente se discute se o termo... vai ser mantido como dieta de cafeteria ou vai ser uma dieta com base em alimentos ultraprocessados, porque esses são os grandes vilões da história, né, os ultraprocessados, e esses sim é que eles têm esse potencial elevado de promover essa inflamação. Então, o ponto 1 ou 2 da tua pergunta, né, o que são as dietas inflamatórias. Então, as dietas inflamatórias, se eu fosse dizer o que seria uma dieta inflamatória, seria uma dieta com base em alimentos ultraprocessados. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado de entender o que a gente está consumindo, mas outros alimentos, como o leite, por exemplo, o leite não é um ultraprocessado, ele até tem algum grau de processamento, mas enfim, se não me engano, a classificação é um alimento minimamente processado, enfim. Então, o perigo são esses ultraprocessados, que nem alimentos mais são, como a gente estava discutindo, né? E que isso tem que se falar cada vez mais para as pessoas entenderem o que elas estão consumindo, né? E aí, em relação à inflamação, só para concluir essa... o que a gente fala de processo inflamatório que é provocado pela obesidade, então é esse processo inflamatório crônico, que é a característica da obesidade, de provocar, então, uma inflamação crônica de baixo, que ela é leve, mas ela é persistente, é diferente assim de um quadro inflamatório agudo. Então, a pessoa tem uma infecção, uma inflamação, ela vai ter febre, dor, então, esses sinais agudos e bem visíveis. No caso da obesidade, não, é uma inflamação de baixo grau, só que ela é sustentada. Inclusive, tem um outro termo que a gente usa que é de meta-inflamação, que é a inflamação dos tecidos metabólicos, como, por exemplo, o tecido adiposo, que ele acaba sendo até infiltrado por célula imune e acaba secretando mais mediadores inflamatórios. Então, isso o desenvolvimento do quadro patológico, ele acaba sendo mais lento, só que ele é persistente, né? Então, daí o problema. Então, é um processo silencioso, na verdade, que acontece. Eu acho até que, se eu puder opinar, claro. eu uma pessoa de fora, porque quando a gente publica um trabalho, a ideia é, claro, atingir a comunidade científica, mas hoje a gente está falando muito em democratizar mais esse conhecimento e atingir mais pessoas. Eu acho que dieta rica em alimentos ultraprocessados, acho que comunica melhor. Como eu te disse, eu tive que ir lá ver o que é dieta de cafeteria, né? Fui lá, tive que ir atrás, porque parece que eu entendi quando eu li, né? Mas depois eu não entendi na profundidade. Daí eu pensei, não, mas eu preciso ver o que é isso para poder entender melhor. Então, acho que comunica melhor e a gente quer comunicar bem, né, quando a gente escreve. Então, só uma opinião leiga. Não, exato, é uma discussão que vem aparecendo no campo mesmo, né, dentro da área. Então, acho que a tendência é essa, que se substitua para essa terminologia. Quem sabe vocês aí no próximo artigo já dão uma... É possível. Bom, deixa eu te passar para outra pergunta, então. Alguns estudos que vocês realizaram ali no teu laboratório, eles demonstraram que a restrição calórica em ratos obesos proporcionou uma melhoria nos parâmetros metabólicos, aumentando a diversidade da microbiota intestinal, que é ali os micro-organismos que estão ali no nosso intestino, né? E também uma melhora na cognição. Então, dito isso, pode explicar um pouquinho para a gente qual é o impacto da obesidade na cognição? A gente já falou um pouco, né? Mas, de repente, explorar um pouquinho mais. Então, aí acho que também já dá para a gente ligar com o que a gente acabou de falar sobre esse processo inflamatório. Então, essa inflamação que pode iniciar no tecido adiposo, então ela se propaga, né,
diversos outros tecidos, inclusive o sistema nervoso central. E aí, no sistema nervoso central, é o que a gente chama de neuroinflamação. Inclusive, quando eu montei um parênteses aqui, quando eu fui escolher uma linha de pesquisa na qual eu ia me dedicar, eu queria muito trabalhar com neuroinflamação, que é justamente isso há muitos anos atrás, né, quando estava se começando a ver que tinha essa relação com várias doenças psiquiátricas e neurodegenerativas e tal. Então, eu queria um modelo de neuroinflamação. E aí, na época, eu fiquei pensando, porque tem várias coisas, administra droga A, droga B, droga C, então várias coisas que podem induzir inflamação, mas eu queria justamente mimetizar uma condição translacional, né? Então, por isso que a gente escolheu a questão da dieta, né? E porque é uma questão que realmente vai promover uma inflamação e essa inflamação atinge o sistema nervoso central, de forma mais lenta, mas atinge. Então, esse processo inflamatório que chega até o sistema nervoso central, ele acaba prejudicando a função neuronal, sim. Então, isso vai prejudicar os mecanismos de plasticidade sináptica, vai prejudicar a produção de fatores que seriam, assim, neuroprotetores. Então, a gente tem um que é bastante conhecido, que é o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e que está envolvido em várias funções neuronais centrais, né, e nos processos todos, né, de funcionamento do cérebro. Então, a neuroinflamação, ela pode afetar a disponibilidade desse fator, então isso afeta a cognição. Então, a via inflamatória, quando ela atinge o sistema nervoso central, ela vai prejudicar esses circuitos relacionados a aprendizado, à memória e ao processamento cognitivo como um todo. Então, existe uma relação direta. E a microbiota, e trazendo já para a questão da microbiota, então, ela vem dentro... Ela vem dentro dessa, que também tem sido bem popular, né, esse tópico, né, do eixo intestino-cérebro. Então, isso a existência desse eixo, isso já está bem estabelecido há muitos anos também, onde as bactérias, né, que habitam o intestino naturalmente, então elas secretam fatores, elas se comunicam com diversos tecidos do corpo, incluindo o cérebro, daí formando esse eixo intestino-cérebro, e essa comunicação ela se dá de várias maneiras, né, então tanto pela produção de metabólitos que circulam pelo corpo e que podem atingir o sistema nervoso e aí afetar a função neurológica, tanto também dependendo da composição da microbiota intestinal, a gente pode ter a liberação de determinados hormônios que também, por sua vez, podem atuar sobre o sistema nervoso. Então, e também, claro, tem a sinalização inflamatória, né? Então, dependendo da composição da microbiota, isso pode exacerbar um quadro inflamatório periférico que acaba atingindo o sistema nervoso central. E então tem essa comunicação bem importante, e aí, claro, o que a gente come, né, vai afetar justamente a composição dessa microbiota. Então, quais as bactérias que vão estar presentes lá no intestino. Então, isso é um tópico ainda que está bem aberto, assim. A gente não tem, tu tem que ter esse perfil de microbiota, então isso ainda não é bem estabelecido, né? Uma das coisas que era mais consenso, mas até mais recentemente eu tenho visto que tem sido questionada também, é a questão da diversidade da microbiota. Então, mais do que ter determinadas bactérias, é importante que a gente tenha uma diversidade grande de bactérias, porque elas também atuam de forma simbiótica, às vezes, para fazer essa função protetora para o organismo. Então, e os alimentos, eles podem, trazendo para o lado da diversidade. Então, se sabe bem que esses alimentos, por exemplo, os ultraprocessados, eles vão diminuir a diversidade da microbiota. Diminuindo a diversidade da microbiota, isso provoca o quadro que a gente chama de disbiose. E essa disbiose, ela vai, além de favorecer esse processo inflamatório, ela vai afetar outras vias neurais e hormonais que sinalizam para o sistema nervoso e afetam o funcionamento do sistema nervoso. Então, assim, a relação ela é muito direta, né, entre o intestino e o cérebro. Então, os prejuízos na microbiota, né, ou a disbiose, ela provoca uma alteração cognitiva importante. E a dieta, então, consequentemente, ela tá no meio da história toda, né? Então, é o que pode, é o gatilho, né, para
para alterar essa comunicação entre o intestino e o cérebro. Então, assim, e aí os mecanismos são diversos, né? Mas acho que a gente pode aqui, para também não espalhar tanto e acabar não chegando em lugar nenhum, mas focar mais na questão inflamatória mesmo, né? Então, essa inflamação do sistema nervoso, ela vai afetar o funcionamento de uma maneira geral. Eu achei muito interessante essa parte do teu trabalho também, que fala, tem uns trabalhos teus que falam sobre essa relação, esse eixo, né, intestino-cérebro, porque realmente é uma coisa que está vindo aí, né, forte na comunicação científica mais informal, assim, não sei, claro, tu está dizendo que também na parte mais especializada Sim. Também. Eu já ouvi pessoas dizerem, inclusive, que o intestino seria o nosso Sim. segundo cérebro. E isso é facilmente compreendido, eu acho, para pessoas como eu, que são leigas no assunto, porque quem aqui já não ficou nervoso, nervosa e precisou correr para o banheiro, Exatamente. né? Dá aquela dor de barriga. Então, eu acho que realmente é um eixo, e aí tô falando tá totalmente voz da minha cabeça, que deve ser uma via de mão dupla, porque o cérebro também influencia em como a gente se sente no sistema gastrointestinal. Não, sem dúvida. E a gente tem, né, tem refluxo às vezes por nervoso né, daí não é só o intestino, mas acredito que toda Sim, parte, com certeza. Toda a regulação gastrointestinal, ela depende, né, de reflexos que a gente chama de reflexos longos que vêm do sistema nervoso central, né? E essa questão do segundo cérebro, sim, existe essa denominação, porque a gente tem também um número muito grande, até eu estava falando isso em aula há poucos dias, a gente tem um número grande de neurônios na parede do trato gastrointestinal, então a gente tem mais neurônios na parede do trato gastrointestinal do que tem na medula espinhal, por exemplo. Então, realmente, a gente tem, talvez por isso esse termo do segundo cérebro, né, do intestino, ou do trato gastrointestinal, ser considerado como o segundo cérebro. Então, a gente tem uma regulação nervosa local, mas também tem essa comunicação com o sistema nervoso central, que vai determinar o funcionamento. Então, certamente é um eixo, né, é bidirecional essa comunicação. E acho que tudo que as pessoas acho que conseguem se relacionar, que é relativo à ciência, acho que a gente deve explorar e estudar, enfim, e comunicar às pessoas, porque a gente se aproxima, né? A ciência daí se aproxima da comunidade de uma maneira muito até primitiva. Sim, sem dúvida. Bom, agora a gente chegou na hora de falar das canetinhas, né? Então, pessoas obesas e com sobrepeso passaram a contar agora com essas canetinhas, que a gente chama canetinhas mágicas, informalmente, né? Que são agonistas do receptor da LGP1. E eu queria, então, aproveitar a oportunidade, que eu estou falando com uma pessoa que estuda bastante todo esse contexto, né? Se tu pode falar um pouquinho para a gente sobre essa e outras estratégias que ajudam a modular o apetite das pessoas, né? Que são obesas e com sobrepeso, e o que a gente tem à disposição na atualidade, enfim, falar um pouquinho sobre as canetinhas e outras estratégias que aparecem aí, inclusive algumas estratégias que nem são tão reais. Então, as canetas, né, que estão sendo chamadas agora de canetas, a gente nunca não pode perder do nosso radar de que elas são medicamentos, né? Então, primeira coisa importante, né? Então, não são só, não é um recurso que a gente deve lançar a mão para perder 2, 3 quilos porque quer ir no casamento, né? E quer estar bonita naquele dia. Então, isso é uma coisa importante. Então, são medicamentos, como tu mesmo já comentou, são agonistas do receptor, né? Do GLP-1, que é um hormônio que é produzido naturalmente pelo intestino e que provoca esse sinal de saciedade. Então, e realmente elas, dá para dizer sim que são revolucionárias, acho que são os medicamentos que mais impactaram, assim, de forma positiva, né, para diminuir os índices de ansiedade, talvez consequentemente, né, mas de obesidade, né, são bastante eficientes, a eficácia está bem demonstrada e tudo mais. Então, esses medicamentos, então, eles fazem justamente isso, eles têm um efeito periférico, já que eles diminuem o esvaziamento gástrico, basicamente, então a gente fica com aquela sensação de estar com o estômago cheio, e ao mesmo tempo também isso ajuda a sinalizar para o cérebro para a gente parar de comer, e ao mesmo tempo eles têm uma ação no sistema nervoso central também,
nos centros lá que modulam o nosso comportamento de fome e de saciedade. Então, realmente, são bastante efetivos, né, para a perda de peso, mas tem vários poréns também, claro, associados ao uso. E acho que o principal problema é o uso sem o acompanhamento devido, né? Então, isso, e quando ele não tem a indicação adequada. Então, para o indivíduo obeso, pode ser uma ótima alternativa, porque o uso das canetas, ele vai... É aquela situação que a gente sempre fala, como a gente começou a nossa conversa falando, a obesidade é uma doença. Então, quando a gente tem uma doença, a gente tem que tratá-la. E muitas vezes o tratamento é medicamentoso. Então, por que que na obesidade não pode ser? Sim, pode ser e deve ser, à medida que a gente vê benefícios que esse medicamento esteja trazendo. Então, o benefício de controle glicêmico, benefício cardiovascular, então isso é importantíssimo que seja considerado, e por isso que essas drogas têm sido, esses fármacos têm sido bastante prescritos, e eu acho que está tudo certo em relação a isso. O problema é o uso indevido, é o uso sem acompanhamento, é o uso sem indicação. E aí, a partir daí, também tem vários desdobramentos que vão surgindo, que é, por exemplo, a venda num comércio paralelo aí dessas canetas, né? E aí, às vezes, é uma medicação adulterada e tudo mais, quando as pessoas fazem uso sem ter ido num endocrinologista, num médico, enfim, para fazer o acompanhamento adequado. Mas, certamente, os resultados, eles são bons, mas também uma outra coisa que eu acho importante sempre destacar quando a gente discute é que não é que seja assim uma mágica, né? Não existe mágica quando se trata qualquer doença, na verdade. Então, existe os efeitos, eles aparecem, mas eles demoram para aparecer também, né? Então, o uso não adianta usar uma caneta, 2 canetas, né? Então, para o tratamento realmente ser um tratamento bem sucedido, é um uso crônico das canetas, assim como a pessoa tem hipertensão arterial, ela vai passar a vida toda usando medicação para isso. Então, provavelmente, né? Para obesidade pode ser a mesma coisa. Então, claro que isso é muito inicial ainda, né? Isso é recente, né? O uso dessas medicações. Mas, provavelmente, a pessoa, ela realmente vai ter que, a não ser que ela tenha uma mudança de estilo de vida bem importante, o que é difícil no indivíduo que realmente é obeso. Então, ela vai ter que usar sempre essa medicação. E aí tem que se entender a longo prazo o que isso vai impactar no organismo, né? Que até agora não se entende ainda também. Então, até o momento, a gente não sabe o que a gente sabe são efeitos benéficos, e que bom. Mas, e efeitos até, tem um efeito neuroprotetor também que está bem descrito. Mas a gente não sabe, né, a longo prazo, como é que vai ser esse impacto. Então é isso, é importante, foi um avanço bem significativo, acho que pode ser até uma alternativa para que a pessoa use e ela não precise fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, se usou. Então é interessante, sim, mas tem limitações, né, da gente não saber justamente os efeitos a longo prazo. Esse uso indiscriminado, eu acho que é um problema bastante importante, e tem efeitos colaterais que existem também, né, então que não é uma coisa assim tão... Não é mágica, né? Não é. Eu acho que algumas coisas que tu falou ao longo da entrevista seria legal a gente relembrar agora, né? A obesidade, ela é uma doença crônica e tu comentou, eu achei bem importante, de que ela é meio que, vamos dizer assim, construída ao longo de vários anos, uma vida toda, né? E aí eu sempre penso nisso, assim, quando a gente constrói hábitos, desenvolve hábitos que vão nos levar a um determinado desfecho, vou chamar de desfecho, embora, né, quem está vivo está se movimentando. A gente provavelmente, para reverter aquilo, se aquilo é do teu interesse e é necessário para a tua saúde, provavelmente também não vai ser rápido, né? E aí, como tu comentou, até as canetas, né, para os indivíduos obesos, que é para quem muitas vezes é indicada, também tem que se ter essa paciência, né? E eu penso que a gente já viu, assim, por exemplo, que se usa a caneta e de novo, estamos falando para pessoas que têm indicação médica, né? E não se faz um acompanhamento também de forma a manter, por exemplo, a massa muscular,
há uma perda de massa muito grande, o que pode ser a longo prazo muito, muito prejudicial, né? E te manter, te colocar aí em situações, outros problemas que podem desencadear. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a sarcopenia. Eu já ouvi falar também que se tu toma por um tempo e tu não faz toda uma reeducação alimentar, tu provavelmente vai recuperar todo o peso, se não até mais. Algumas pessoas até adquirem mais peso. Então, como tu disse, tem tanta coisa ainda a ser desvendada e talvez estratégias assim, até multidisciplinares que a gente deva utilizar quando lançar mão dessa estratégia, né? Que realmente é necessário um pouco de cautela, assim, né, da sociedade. As pessoas meio que se atiraram, porque acho que existe uma pressão muito grande para essa questão do emagrecimento. Sim, sem dúvida. É um mercado, né, que é muito, tem um apelo muito grande, né? Então, mas certamente isso que tu colocou é fundamental. Então, o manejo da obesidade ele tem que ser multiprofissional, né, para começo de conversa. Então, o uso de um medicamento como esse, ele tem que ser acompanhado certamente por atividade física, então aí envolve educadores físicos, por nutricionista, porque tem que ter um cuidado com a perda de massa muscular, que pode estar, a pessoa está perdendo peso, mas está perdendo massa magra, né, então tem que ter um acompanhamento nutricional, prática de exercício físico, pode ter que ter um acompanhamento psicológico também durante esse processo. Então, e outra questão importante desses medicamentos é que é uma dose ajustável, né? O paciente vai ajustando a dose. Então, por isso que tu precisa ter o acompanhamento médico. Não dá para comprar, sei lá, de alguma via obscura e aí fazer o uso sem esse acompanhamento, porque tem que entender qual é a progressão da dose, o que a pessoa tolera, até que dose ela tolera e tudo mais. Então, é algo muito complexo, assim, para ser um modismo, né? Então, tem que ter o acompanhamento da equipe de saúde como um todo. E o porém é justamente que é ainda um outro porém desses medicamentos, é que eles ainda são muito caros, né? Então, não são acessíveis para toda a população. Infelizmente, são acessíveis para uma parcela muito pequena da população. Então, é uma ferramenta, podem ser uma ferramenta muito importante para o tratamento da obesidade, mas ainda é inacessível, né? No caso, no nosso país, não é uma realidade para todo mundo. Então, temos que evoluir bastante nisso. É uma minoria, né? Sim. Bom, agora chegando mais para o final, a gente tem um quadro que é chamado É Verdade Esse Bilhete, que a gente faz uma checagem de assuntos que estão na boca da galera, muitas vezes encaminhado pela própria audiência mesmo, né? Então, a questão aqui é a seguinte, é uma aspas, tá? Não sou eu que estou falando. Então, a pessoa obesa, com certeza, é desleixada porque não cuida do corpo, não se dedica ao emagrecimento de verdade, né? Então, quer dizer, essa aspas aí seria dizer assim, a pessoa não emagrece porque não quer. Como que tu reage a essa? Isso é o senso comum, né? Então, as pessoas, porque o obeso é uma pessoa preguiçosa, não tem força de vontade, tudo mais. Não tem absolutamente nada disso, né? Então, é falso, né? Essa afirmação, obviamente, ela é falsa, é completamente falsa. Por que isso? O indivíduo obeso de novo, voltando para o conceito, é uma doença, e ninguém quer estar doente, né? Então, o que promoveu essa doença? São vários fatores, óbvio que o estilo de vida ele é determinante, mas existe o fator genético, a gente não pode negligenciar isso, né? Esquecer desse aspecto. E tem também uma questão muito importante, o metabolismo das pessoas obesas, ela é diferente do metabolismo numa pessoa eutrófica. Então, é mais difícil para o obeso queimar caloria, é mais difícil para o obeso, para a pessoa com obesidade, enfim, ela aderir às dietas e muitas vezes atividade física também, e isso tem uma questão de programação metabólica mesmo, que é diferente, então é um aspecto biológico, e até no próprio sistema nervoso central, né? Então a gente tem uma região do sistema nervoso central, que é o hipotálamo, onde está o núcleo, os núcleos de neurônios que controlam o nosso comportamento alimentar, né? Então, tem os neurônios que estimulam a fome, os neurônios que estimulam a saciedade, e isso é bem demonstrado que esses neurônios, inclusive os neurônios que induzem a saciedade, eles são menos neurônios nas pessoas que desenvolvem obesidade. Então, a gente tem um subsídio ali neuroanatômico mesmo para
para explicar a obesidade. Então, não é porque a pessoa não queira parar de comer, porque o cérebro dela não deixa ela parar de comer. Então, é delicado, assim, quando a gente limita a questão da obesidade com a pessoa não quer ou não conseguiu, né, não teve a força de vontade suficiente para manter uma determinada dieta. Então, realmente, é uma briga que aquela pessoa está tendo constantemente com o cérebro dela, que está dizendo para ela comer mais. Então, é delicado. E tu sabe que eu vejo alguns programas, às vezes, na televisão que tratam sobre a obesidade e tal. E uma coisa que eu já vi várias pessoas obesas comentarem, e que eu não tinha pensado nisso, mas que na verdade é bem óbvio, é que assim, uma pessoa que está com alguma dependência química, né, algo que é ilícito, ela vai ter mais dificuldade, né? Aquilo ali não está à disposição dela o tempo todo, né? Não está na casa dela, não está na geladeira dela, no armário dela, né? Ela tem que ir num determinado lugar para conseguir, de uma determinada forma, discreta. E vamos dizer que se a gente fizer, não sei se eu estou comparando direito, tá? Mas as pessoas que são obesas nesses programas que se referem, né? Se a gente comparar e disser que a obesidade pode ser comparativamente de uma forma muito não científica, tá? Comparável a uma adição, a alguma coisa que tu tá ali adito, é muito mais difícil tu conseguir te manter longe, porque tu precisa te alimentar, né? E o alimento, ele vai fazer parte da tua vida para sempre, porque tu precisa disso para manutenção da tua saúde, da tua vida. Então, tu tá constantemente exposta àquilo que o que tu tá de uma certa forma batalhando, também tem um requinte de dificuldade aí que eu realmente me chamou a atenção quando eu vi as pessoas falando, né? E eu acho que a tendência do senso comum, e todo mundo faz isso, tá tudo certo, é querer simplificar as coisas, né? Até para ser mais fazer mais sentido quando a gente conversa, numa roda de conversa e tal. Mas a verdade é que tudo que tu está descrevendo aqui para mim durante essa conversa é que é um processo tão complexo e que envolve tanta coisa. E aí tu ganhou peso, e daí tu perde massa magra, e daí com a perda de massa magra a tua taxa metabólica diminui, e daí a tua taxa metabólica diminui, enfim. Eu já li também que tem um estudo da USP que mostra, né, o estudo da USP era sobre uma dieta lá específica, não é um estudo da USP, mas tem um estudo que mostra que quando tu engorda, tu começa a ter mais células adiposas e elas não vão se desfazer, elas vão permanecer ali mesmo que menos inchadas. E aí tu come qualquer coisa, tu incha. Sim, o reganho é muito mais fácil. Começa a ficar difícil. Sim. Né? Então, assim, é tudo tão mais complexo do que às vezes a gente quer dizer assim, é só tu ir lá na academia. Não é. Fazer um cardio que deu, né? Não, é muito complexo. Bom, agora chegando realmente ao final, a gente queria te agradecer muito mais uma vez a tua presença. Adorei a nossa conversa, para mim foi muito, muito interessante, espero que seja também para a audiência. E queria te pedir uma dica cultural que tu acha. Sim, então, tem de dicas, eu poderia citar um livro, eu não acabei de ler ainda, mas eu acho que tô lendo esse livro ainda, que é o Gente Ultraprocessada. Aqui, tinha esquecido de deixar do lado. Então, esse livro, que é o Gente Ultraprocessada, do Chris Van Tulleken, que é um médico britânico, é bem interessante, porque ele mostra justamente, ele fala sobre um experimento que ele mesmo fez, de ele comer por um determinado período só alimentos ultraprocessados. Ele viu que em um mês ele ganhou 6 quilos, e depois a dificuldade dele de não comer mais determinados alimentos. E assim, uma série de outras questões também. É muito interessante até a motivação dele de desenvolver esse auto-experimento, que foi com base num trabalho de um pesquisador brasileiro, que é o Carlos Monteiro. O Carlos Monteiro é um pesquisador que trabalha no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde da USP, e ele que fez essa classificação, ele e o grupo dele, né, o professor Carlos e o grupo dele,
que fez essa classificação dos alimentos em ultraprocessados, minimamente processados. Então, isso é algo que foi feito pela ciência brasileira, né? E aí... ele criou, né, a expressão. Exatamente, e isso quando chegou, né, nesse pesquisador britânico, nesse médico britânico, ele questionou, achou que era uma balela. Então, ele testou e, a partir daí, ele entendeu as repercussões em si próprio, e aí foi pesquisar tudo que está por trás dessa indústria também. Então, é bem interessante, assim, até na capa do livro diz assim, que por que comemos coisas que não são comida e por que não conseguimos parar de comê-las. Então, além daquilo que a gente já estava conversando antes, do nosso cérebro ter tá setado para a gente comer mais, né, o indivíduo que tem obesidade. Além disso, a indústria, né, o mercado, ele também não ajuda a gente a ter opções ou com preço acessível ou mais opções disponíveis de comida saudável. Quer dizer, tem, né? Mas, enfim, a gente tem muito mais oferta e num preço melhor de produtos que não são alimentos, né? Então, esse livro é bem, acho que é uma dica interessante. E já aproveitando o espaço, eu queria sugerir também um site, que é o site da Abeso. A Abeso, ela é a associação, deixa eu achar certinho aqui, é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Então, é bem interessante acessar o site da Abeso, porque ali tem uma série de diretrizes, tem informações, assim, mais palatáveis, né, no sentido de, para o público em geral, tem calculadora de IMC, então ali sempre tem as evidências mais recentes, as diretrizes mais recentes, em linguagem mais acessível, então é interessante também navegar pelo site. Também tem as redes sociais da Abeso, também, que sempre trazem informação de qualidade. E se eu puder deixar uma terceira dica também, é o nosso perfil do Instagram, do nosso laboratório, que é o @labinneuro, ou em neuro, depois a gente pode dizer certinho aí qual é o endereço, e ali a gente tenta fazer uma divulgação científica. Claro que nós não somos profissionais, né, da área de divulgação científica, mas a gente tenta colocar, assim, essas informações dentro desses distúrbios metabólicos e também dos impactos sobre o sistema nervoso, de uma forma para o público geral ou para o público acadêmico mesmo, mas sem tantos detalhes acadêmicos, assim. Então, essas seriam as minhas dicas. E eu quero te agradecer também pelo convite, acho que foi muito, muito bom conversar contigo e tentar explicar um pouco mais sobre alguns desses conceitos. Não são tão fáceis, tão simples, mas acho que é sempre importante trazer essa discussão e até para trazer outras dúvidas e daqui a pouco outros convidados que podem desdobrar mais o assunto. Então, te agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, e a gente vai marcar vocês em todas as publicações. Sigam, então, também o perfil do laboratório da professora Renata, e quem tiver interesse em fazer pós-graduação ali na UFSPA com ela, entre em contato, manda uma DM, que a gente também pode orientar direitinho. Obrigada. Renata. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. E agora também no YouTube. Nosso canal por lá é o Podquem UFSPA, o FCSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade nos conhecimentos e também os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, falamos sobre fisiologia, bioquímica, nutrição, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. Valeu, pessoal!